Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aula 4, semana 1, estamos indo bem, estou gostando muito da pegada, na minha opinião o curso está sendo bem produtivo, então vamos lá, tá? Hoje a gente vai trabalhar com a evolução dos conceitos que a gente viu na última aula, com a introdução de carga, vocês vão aprender o que é uma carga, tá? Falamos de isótopo, mesmo número de prótons, isóbaro, mesmo número de massa, isótono, mesmo número de nêutrons e por fim, isoeletrônicos, tá? Isoeletrônicos, vamos avaliar essa palavra aqui novamente. Iso significa igual, eletrônicos vai vir de elétrons. Então, no nosso caso, serão átomos com mesmo número de elétrons. Mesmo número de elétrons. Tá legal? Agora, o que a gente vai fazer? Você deve estar se perguntando, se você prestou bastante atenção no curso, como é que pode haver uma variação no número de elétrons? Porque a gente conversou o seguinte, que para um átomo neutro, ele precisa ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Se eu tiver uma diferença, eu tenho as cargas. É isso que a gente vai ver agora. Mas voltando, se eu tiver uma diferença para o mesmo átomo entre as cargas positivas e as cargas negativas, ou seja, entre prótons e elétrons, nosso átomo não vai ficar neutro. Ele vai ficar desequilibrado para algum lado. Tá? Um exemplo que a gente pode dar é do átomo de lítio. Lítio, que tem número atômico 3 e massa 7. Bom, vamos desenhar aqui. Se ele tem número atômico 3, ele tem 3 prótons no núcleo. 1, 2, 3. Se ele tem 3 nêutrons, 1, 2, 3, 4 nêutrons, a massa dele vai ser 7. E quantos elétrons ele vai ter na eletrosfera? Bom, quando ele está neutro, ele vai ter 3 elétrons na eletrosfera. 1, 2 e 3. Então, aqui ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Mas o que acontece? Uma coisa que a gente vai aprender melhor na semana que vem é que os elétrons são fáceis de serem removidos ou adicionados aos elementos. Próton não. Próton a gente nunca mexe, tá? A gente só mexe com próton na matéria de radioatividade. Aqui a gente só mexe com elétron. Tá legal? Por que a gente não mexe com próton? Porque é muito difícil disso acontecer. E também, se eu mexo nos prótons, eu mexo na identidade do elemento químico. Lembrando na tabela periódica que o elemento químico ele é dado pelo número de prótons que ele tem. Se eu altero esse número, eu altero o elemento. Tá? O que acontece aqui? Cargas são geradas quando eu adiciono elétron num átomo, porque nesse caso eu coloquei um elétron. O lítio agora ele tem 3 prótons e 4 elétrons. Nesse caso tem uma carga negativa sobrando. Aí ficaria lítio menos. Lítio, que é o elemento lítio, menos porque tem uma carga negativa sobrando. Ah, interessante. Mas se eu apagar isso aqui e tirar, ao invés de dar, eu tirar um elétron do lítio. Se eu tiro esse elétron, eu tiro até toda a camada dele aqui. Tá? Mas isso a gente precisa fazer agora. Agora, o lítio ele vai ter quantos prótons? 1,
2, 3. 3 prótons. E quantos elétrons? 1 e 2. 2 elétrons. Ele tem uma carga positiva sobrando. Então, vai ser o lítio mais. É o átomo de lítio, é o elemento lítio, porém com um elétron a menos do que o número de prótons. Beleza? Isso são as cargas. E as cargas, a gente tem dois tipos. Cátion e ânion. Cátion é quando o composto está carregado positivamente. Então, o lítio mais é um cátion. E o ânion, quando está carregado negativamente. Quando eu desenhei o lítio menos, era um ânion. Esses dois recebem um nome genérico, íon. Íon é quando o elemento tem carga, quando o átomo tem carga. Se essa carga for positiva, esse é o nome de cátion também. Se for negativa, é o nome de ânion. Mas os dois são íons, é a representação genérica. Tá? Como é que a gente avalia se dois átomos são isoeletrônicos? Basta a gente ver o número de elétrons de cada átomo. Por exemplo, aqui. Olha o sódio. O sódio ele tem número atômico 11. Então, o número de prótons dele é 11. Igual está no esquema abaixo. Bom, e o número de... Uma gatinha apareceu aqui. E o número de nêutrons? Nêutrons vai ser 23 menos 11. Nêutrons vai ser 12. Tranquilo? Tá, e a massa? A massa já está dada. Vale 23. Próton, nêutron, massa, número atômico é igual ao número de prótons, vale 11. E o número de elétrons, que é o mais importante, vai ser 11 também? Não, vai ser 10. Por quê? Porque ele tem uma carga positiva, então tem um elétron faltando. Então, o número de elétrons no sódio é 10. E o sódio é um cátion. Beleza. Agora, vamos ver o oxigênio. O oxigênio, ele tem número atômico 8. Se esse número atômico é 8, Z vale 8. O número de prótons vale 8. E o número de nêutrons? Nêutrons vai ser 16 menos 8. 8, acho que isso aqui já está familiarizado para vocês. Mas qualquer dúvida, lógico, mandem mensagem. A massa vale prótons mais nêutrons, 16. E o número de elétrons? Aqui é o contrário. O oxigênio, quando ele está neutro, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Mas quando a carga dele vale 2 menos, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, agora ele tem 10. Se ele tem 10 elétrons e o lítio tem 10 elétrons, podemos falar que ambos são isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Tá? Ambos têm 10 elétrons, com o oxigênio sendo um ânion, nesse caso. Tá? E por último, o neônio. O neônio é como ele está na tabela periódica aqui. Ele tem carga? Não, aqui ele está neutro. Tá? Mas o neônio, se ele está neutro, e o número atômico dele vale 10, ele vai ter 10 prótons e 10 elétrons. Igual ao oxigênio 2 menos, igual ao sódio mais, que é o Na. Nesse caso não é cátion nem ânion. Então, se os três elementos têm 10 elétrons, ambos são isoeletrônicos. Entendeu a ideia? Faça um exercício de hoje. É bem simples, então. A ideia é que você pegue um número atômico e some ou subtraia os elétrons que estão faltando ou sobrando naquele elemento. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me chamem. Tchau, tchau. Mas hoje
foi um passo grande para os seus sonhos, tá? Você está treinando, você está estudando, eles estão cada vez mais próximos. Um beijo, galera!